Larissa, vamos falar um pouco do que começa a ser feito em termos de campanha no Senado Federal, né? Que é onde importa mesmo para o Messias ser validado depois da indicação. Chegou muita reclamação para o presidente Lula, né? Sem efeito nenhum, porque o presidente já estava decidido desde o primeiro momento e me parece ali no entorno dele que isso até soou mal em algum momento, né? O Uribe até trouxe do incômodo e muita gente defendendo ao presidente. Não tem que ouvir o presidente do Senado, não. A indicação é prerrogativa do presidente e tal, tudo bem. Mas em algum momento vai precisar acertar as pontas, que não seja o presidente, mas os líderes do governo, fazer as contas, né? Fazer o cálculo, né? Para não correr risco junto aos senadores. Clarice, contar com o máximo de apoio possível, até mesmo de uma indicação de Bolsonaro, que é o André Mendonça, que a Luísa falava agora há pouco. Todo o apoio vale nesse momento, né? Tainá, mas antes de tudo, o governo precisa amarrar o que tem de ponta solta. O fato é que a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é um dos grandes defensores da indicação de Rodrigo Pacheco, ainda não está bem amarrada. E ela é, sim, fundamental. Muito fácil que pessoas próximas de Lula digam, não, imagina, isso é prerrogativa do presidente, dane-se o presidente do Senado, dane-se os agentes políticos que estão envolvidos nessa negociação, que estão participando disso ativamente. De qualquer forma, o fato é que política não funciona assim. Se o presidente Lula resolve um problema e cria outro, ele acaba tendo que administrar isso em algum momento. Então, tem várias formas de contemplar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não seja com a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que seja da sua preferência. A gente tem falado aqui, por exemplo, sobre a redistribuição, recomposição de cargos no segundo escalão, que foram retirados de setores do Centrão que estavam sendo infiéis ao governo federal. Nesse momento, a gente também não pode esquecer, né, que é um momento de negociação. Aquela turma que pressiona por uma outra opção vai vir um pouco, ou pelo menos vai tentar deixar no ar aquela ideia do quem quer rir tem que fazer rir. Então, tá bom, eu vou facilitar a aprovação de Jorge Messias aqui no Senado, mas o que eu ganho com isso? Então, essa é a questão. Lula tem uma missão aí de aprovar o nome de Jorge Messias no Senado. Não adianta ele querer milindrar o presidente do Senado e dizer, problema dele, não é prerrogativa dele. E Lula sabe disso, tem consciência disso e por isso está fazendo esse jogo de recados nos bastidores. A gente vê, por exemplo, hoje na imprensa, tem inclusive uma nota ali no jornal O Globo, de que teriam uns recados ali falando, cargos no correio, não me basta, tal. Então, já tem uma conversa, mesmo que indireta, em andamento. O que a gente pode ver acontecer nas próximas horas? O Palácio do Planalto faz chegar indiretamente a Davi Alcolumbre, que vai contemplar eventualmente outras demandas. E aí, de repente, todo mundo fica numa boa para o nome de Jorge Messias passar no Senado Federal. Então, de qualquer forma, eu conversando pelo menos com algumas pessoas próximas de Lula no fim de semana, senti ali uma tranquilidade muito grande quanto à aprovação de Jorge Messias em sabatina no Senado, porque avaliam que o governo está num momento forte, o presidente Lula está com a popularidade em recuperação, está dando sinais aí de que vai ser muito competitivo numa campanha de reeleição. Claro, todos os apoios são bem-vindos, mas que Lula está num bom momento para negociar. A questão é que ele precisa negociar, isso é parte da democracia, conversar, encontrar formas de fazer com que os agentes que saiam preteridos nessa nomeação sejam contemplados de outra forma.